Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a quem seja toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É uma alegria estar com os irmãos nesse domingo, dia do Senhor, onde nós temos a absoluta certeza que o nosso Salvador ressuscitou e que está aqui em nosso meio. Isso torna esse local diferente de todos os outros locais da terra, porque o Senhor está conosco, com o seu povo, e bendito seja o seu nome. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Nós começamos ontem a falar sobre o livro de Eclesiastes, e hoje eu gostaria de meditar no capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 15. A palavra bendita do Senhor diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que já é, aliás, o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Amém, a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós mais uma vez nos colocamos nessa manhã nas Tuas mãos, reconhecendo, Senhor, que precisamos muito da Tua graça, nesse momento, porque sabemos que além do pregador humano e falível, quando a Tua palavra é pregada com fidelidade, o Senhor mesmo está falando ao coração do Seu povo, e a Tua voz que nós queremos ouvir nessa manhã, Senhor. Nos conduz na compreensão correta, apropriada da Tua palavra, mas faz com que os nossos corações ardam como aqueles homens no caminho de Emaús, ao ouvirem as palavras que vêm da Tua boca. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu particularmente gosto muito de museus, eu gosto muito de ver quadros, observar, sobretudo aqueles quadros antigos, ficar parado, olhando, observando. E um quadro que me chamou a atenção era um quadro muito grande, que narrava a trajetória do homem, da vida. Então mostrava alguém no seu nascimento, até a sua velhice, e mostrava os vários quadros dessa
dessas fases da vida. Em cima do quadro tinha uma frase, e a frase era a seguinte: o homem vai mudando o seu tempo, e o seu tempo vai mudando o homem. Essa frase e esse quadro me chamaram a atenção, porque me lembraram exatamente desse texto aqui de Eclesiastes. Porque o livro de Eclesiastes vai nos mostrar exatamente isso, mas diferente dessa frase humanista, onde o homem é que muda o seu tempo, ele é mudado pelo seu tempo, a frase daqueles que conhecem a palavra de Deus é que Deus é o Senhor do tempo, e nós vamos sendo moldados por esse Senhor do tempo. E Eclesiastes 3 é exatamente isso. O autor aos Eclesiastes escreve esse poema glorioso no capítulo 3, do versículo 1 a 8, mostrando a vida como se fosse esse grande quadro, essa grande figura, onde Deus é esse Senhor do tempo, e a nossa vida é uma série de estações que vão acontecendo e se desenvolvendo, mas sempre reconhecendo que Deus é quem controla os tempos. Então, meu objetivo nessa manhã é exatamente analisar Eclesiastes capítulo 3, vendo essa gloriosa perspectiva como Deus sendo o Senhor do tempo. Mas antes de entrar nesse texto, vamos recapitular rapidamente aquilo que eu vi ontem. Eu não vou repetir todos os dados contextuais, mas rapidamente introduzir os irmãos naquilo que nós vimos ontem. Nós vimos que Eclesiastes é um livro de sabedoria, e eu até chamei a sabedoria das exceções, porque o livro de Eclesiastes é um livro onde Salomão vai analisar o mundo debaixo do sol. No capítulo 1, versículo 3, ele faz essa grande pergunta: qual é o proveito do homem em relação ao seu trabalho, com que ele se afadiga debaixo do sol? Então o livro de Eclesiastes é Salomão, um homem já envelhecido, Salomão o honesto, sábio, que usa toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento para tentar compreender esse mundo debaixo do sol, o mundo como ele é, um mundo difícil, um mundo marcado pelo pecado, pelo sofrimento, pela dor, pelas alegrias, pelas tristezas. Então Salomão encara o mundo como ele é. Ele nos traz uma visão profundamente realista da vida. E a tese principal do livro, nós vimos que está exatamente no versículo 2, onde ele começa dizendo: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Nós vimos que essa palavra vaidade, ontem eu expliquei, ela tem um significado de vapor, de temporalidade. Então a tese principal de Salomão é: quando nós olhamos o mundo debaixo do sol, tudo é temporal, tudo passa. Nós temos que lidar com essa dificuldade de encontrar significado, o valor do trabalho, de construir as coisas. E a dificuldade em lidar com isso é que nós temos que lidar com a morte. Esse é o problema, que pode nos alcançar em qualquer momento, porque a vida é imprevisível. Então os nossos planos podem serem facilmente frustrados. Então Salomão, ele no capítulo 1, versículo 2, o livro começa no capítulo 1, versículo 2, falando a respeito da vaidade, e vai terminar também no final do livro, tratando a respeito da vaidade. Então esse tema vai encapsular todo o livro, e Salomão então vai analisar o mundo a partir dessa perspectiva da temporalidade. E nós vimos ontem à noite que Salomão começa falando no livro a respeito dessa perspectiva de que o mundo está passando e que nós estamos no meio, como se fosse um pontinho. Ele de geração vai, geração vem, tudo permanece, o mundo permanece, mas nós vamos voando, nós vamos passando, tudo passa muito rápido. Eu e você, nós passamos rápido demais, voamos de fato. E ele então vai mostrar, no capítulo, nós vimos ontem, no capítulo 1, versículo 12 a 18, que Salomão então ele empregou a sua mente, o seu raciocínio, toda a sua capacidade. Imagina, a mente mais brilhante que existiu, o homem mais culto, mais genial e culto que já existiu, obviamente comparado a Cristo, tentando entender o mundo. E ele chega à conclusão dizendo assim: ninguém consegue compreender o mundo, ninguém consegue mudar nada, ninguém consegue entender por que as coisas são, porque simplesmente nós não compreendemos os planos e os desígnios de Deus, ponto. E agora no capítulo 3, Salomão volta a meditar sobre
essa ideia do tempo, E aqui no capítulo 3, Salomão então vai estruturar o capítulo 3 em 3 partes muito claras. Primeiro nós vamos ter um poema, do versículo 1 ao versículo 8, a respeito do tempo, essa é a estrutura do texto. Depois nós vamos ter uma pergunta que ele vai fazer no versículo 9, que tem a ver com aquela pergunta inicial: qual é o proveito do trabalhador naquilo que você se afadiga? E depois do versículo 10 a 15, ele então vai fazer uma reflexão a respeito desse conceito do tempo, uma reflexão prática. Observe que ele vai tirar algumas lições práticas, ele analisa essa ideia do tempo, e ele então vai dizer assim: o que é que eu posso aprender de forma prática, sabendo que Deus é o Senhor do tempo. Então, o objetivo de Salomão agora, no capítulo 3, é mostrar, dentro dessa perspectiva de Deus, que é Deus quem controla tudo. Nós vivemos debaixo do sol, mas acima do sol há um Deus que controla todas as coisas. E após então falar da temporalidade da existência humana, Salomão então, agora no capítulo 3, começa com um dos textos mais conhecidos, mais citados, que é exatamente esse poema sobre Deus como sendo o comandante do tempo. Essa é a ideia aqui: Deus é o Senhor do tempo, porque o tempo está nas mãos de Deus. Então, o primeiro erro que geralmente a gente comete quando vai interpretar Eclesiastes 3 é achar que Salomão está falando do tempo aqui no sentido como sendo um tempo cronológico, de coisas que vão acontecendo, onde eu tenho um tempo para casar, um tempo para viver, outro tempo para morrer, como se fossem coisas aleatórias. Não é isso que Salomão está falando aqui. Salomão está tratando aqui do tempo, mas como sendo Deus, como sendo o Senhor que estabelece todas as coisas e guia o tempo. Então, se nós tivéssemos que dar um tema que representasse bem o argumento do capítulo 3, do versículo 1 a 15, um tema que Salomão está tratando aqui é exatamente a respeito da soberania de Deus sobre o tempo e as implicações para a nossa vida. Essa é a ideia principal. Deus é soberano do tempo. Então, quais são as aplicações práticas para a nossa vida? Nós que vivemos debaixo do sol, nós que não conhecemos o tempo de Deus. E há pelo menos 3 ideias que nós vemos aqui. Primeiro, do versículo 1 a 8, ele vai falar Deus como sendo o Deus do tempo e as estações da vida. No versículo 9, a pergunta sobre a busca do significado. E no versículo 10 a 15, a incansável busca por significado nas nossas ações. Nós vamos tentando encontrar, sem saber esse plano de Deus, um significado. É isso que Salomão vai refletir. Então vamos analisar em primeiro lugar o poema, no capítulo 3, do versículo 1 a 8. Então, como é que nós devemos interpretar esse poema escrito por Salomão? Primeiro nós devemos ver essa frase introdutória que vai dominar o poema. E essa frase está no versículo 1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do sol. Então Salomão começa mostrando a vida como sendo um quadro maior, um grande quadro, uma grande figura, onde toda ação humana, toda ação, tudo que nós fazemos pode ser traçado até uma fonte principal. Qual é essa fonte principal de toda ação humana? Ele diz, é Deus. Deus, que é o Senhor absoluto, soberano do tempo, e que determina todas as coisas com respeito à vida. Aqui Salomão está trazendo de forma bela, poética, um tratado sobre a soberania de Deus. Então ele diz assim: tudo na vida tem um tempo certo, um tempo que está na mente de Deus, que é soberano e Senhor absoluto de todas as coisas. Então a frase primeira do poema é uma frase introdutória que vai levar você a ler o restante do poema. O quadro maior: Deus é o Senhor do tempo, e toda a nossa vida deve ser vista a partir dessa premissa. O quadro maior é esse. Lembrando daquele quadro que eu falei, a frase do quadro é essa: Deus é o Senhor do tempo, e Ele determina tudo o que vai acontecer na nossa vida no tempo dele.
Dentro desse quadro, então, Salomão agora, no versículo 1, ele vai estabelecer o limite desse tempo que Deus estabeleceu. Veja o versículo 1, diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer. O quadro maior é: Deus determina tudo, Ele é Senhor do tempo. Mas nós temos na nossa história o tempo de nascer, o tempo de morrer. São os dois limites da nossa vida. Nós nascemos e morremos. E dentro do nascimento e da morte, Salomão então agora, a partir do versículo 2, da parte B, até o versículo 8, ele então vai traçar as estações da vida, os momentos. E ele então, ele primeiro fala o quadro maior, Deus é Senhor do tempo, o quadro limite, nascer, obviamente viver e morrer, e o conteúdo do quadro. Qual é o conteúdo desse quadro? São essas figuras, essas estações da vida: tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir. Então, dentro desse quadro maior que Deus é soberano, você tem o nascimento e a morte, e tem essas estações da vida. E aqui Salomão, ele vai mostrar não apenas esse aspecto da soberania e da providência de Deus, e a palavra tempo aqui se refere não a data específica, não é isso. Tempo aqui tem a ver com a soberania de Deus, que vai dirigindo as ocasiões da nossa vida. Há um Deus soberano, é o quadro, a frase do quadro: nasce e morre. E esses tempos aqui de derribar, de matar, não são as escolhas que nós vamos fazer na nossa vida. Hoje é tempo de ser feliz, amanhã é tempo de ser alegre. Não é isso que Salomão está querendo dizer. Ele está dizendo que Deus, em sua soberania, vai trazendo essas fases na nossa vida. Deus vai guiando a nossa vida de forma soberana, e tem dia que Ele nos leva por um caminho da alegria, outro dia de tristeza. Um dia nós plantamos, outro nós colhemos. E nós vamos vivendo a nossa vida nessas fases, nas estações da vida. Então Salomão declara essa tese gloriosa do poema, esse quadro limite. É Deus que nos chama à existência, diz o dia que nós vamos nascer e diz o dia que nós vamos morrer, e Deus também vai controlando essas estações da vida. Então Salomão usa esses 14 pares de contrastes, esse paralelismo, como era comum dos judeus, antitético, do contraste. É tempo de afastar, de abraçar, é tempo de perder, de rasgar, de coser. Ou seja, dentro desse tempo limite, existe uma oscilação na vida. Nada é perene nesse mundo caído. Nada é perene. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo caído, marcado pelo pecado. A vida é cheia de fluxos e oscilações. Porque a vida, ela é cheia de contrastes. É assim que Salomão está usando a sua mente brilhante para descrever Deus. Ao invés de dar uma aula de teologia sistemática sobre a soberania de Deus, ele está construindo esse poema, dizendo: ó, tudo tem um tempo determinado por Deus. Ele é o Senhor absoluto. Deus estabeleceu o nascer e o morrer. E dentro desse quadro, as figuras da vida, você tem as estações, as coisas que vão acontecendo, boas e ruins, desejáveis e indesejáveis. E nós não sabemos quando cada estação da vida vai chegar. Isso é a vida humana. Você não sabe. Você pode estar bem hoje, recebe uma notícia ruim. Vai no médico, recebe um diagnóstico ruim. A vida é assim, cheia de contrastes, cheia de estações. E essa ideia de Deus como sendo o Senhor do tempo, ela vai reverberar ao longo de todo o livro. Vamos ver alguns outros textos. Por exemplo, no capítulo 8, no versículo 5 a 7, Salomão vai dizer o seguinte, 8, 5 a 7, porque Eclesiastes 8, 5 a 7, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Então Salomão diz assim, que o sábio é aquele que sabe discernir o tempo de Deus,
que sabe compreender a vida como sendo essas estações. Versículo 7, porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Então o sábio é aquele que entende essa volatilidade da vida, mas ele então confia no Senhor, ele teme a Deus, mesmo sabendo que a vida é cheia de contrastes de fluxos e refluxos da vida. Essa é a vida. Mas o sábio, ele entende isso. Veja também, por exemplo, ainda no capítulo 8, versículo 16 e 17, ele diz assim: aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que Deus faz debaixo do sol, por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso poderá achar. Então Salomão diz assim: o que Deus fez debaixo do sol, você pode ser um homem culto, crente, temente a Deus, ninguém sabe o que vai acontecer, nada. Nós não sabemos nada. Por quê? Porque Deus é soberano, ninguém entende o plano de Deus, ninguém compreende a obra de Deus, ninguém pode dizer a Deus como ele deve agir. Ele também vai dizer isso no capítulo 9, abra sua Bíblia comigo, no versículo 1, ele diz assim: deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro, você não sabe nada. E veja também o versículo 12, pois o homem não sabe o seu tempo, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com um laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repentemente sobre eles. Então eles dizem assim: nós não sabemos, porque tudo pode mudar em um segundo, muda tudo a nossa vida. Mas nós não sabemos, nós não conhecemos o tempo, só Deus é Senhor absoluto. Então, voltando para o capítulo 3 aqui, de Eclesiastes, essa é a ideia. Deus é quem determina o tempo, ele estabelece o limite, nascer e morrer, e dentro disso nós temos essas estações da vida, muitas estações. E agora no versículo 9, Salomão então vai fazer essa pergunta importante: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Veja, eu não conheço o tempo, eu não sei o que Deus tem reservado para mim. Eu sei que Deus determinou o tempo, eu sei que eu nasci e que eu vou morrer, mas eu não sei a hora. E eu então busco, trabalho, luto, mas eu sei que eu tenho um grande problema nesse mundo, é que eu vou morrer a qualquer momento. Então qual o valor realmente de trabalhar, de acumular? Ou dizer como Salomão, acumular e morrer para alguém que não trabalhou e que vai destruir tudo amanhã. Ele inclusive vai dizer isso. Você trabalha de dia e noite, e aí de repente alguém que não trabalhou, o seu filho, não fez nada, você vai morrer e ele vai destruir. Eu não estou dizendo que ele vai fazer isso, mas ele pode destruir tudo em um mês, 2 meses, 1 ano. Qual foi o valor disso? Qual o significado disso? Porque a morte repentina pode mudar todas as coisas. Então Salomão diz assim: o que é ser sábio nessa vida? Sábio é aquele então que conhece a instabilidade da vida, ele percebe essas figuras da vida, e ele então aprende a confiar em Deus, mesmo sem entender nada. Isso é ser sábio. Eu não sei nada, mas eu sei que o Deus da aliança, o Deus pactual, está comigo em cada estação da vida que vai vir, cada momento. Então essa pergunta no versículo 9 vai ser acompanhada por Salomão de várias reflexões importantes
Qual o proveito? Qual o significado? E Salomão, no versículo 10 ao versículo 15, ele vai fazer primeiro no versículo 10 a 11, uma dupla observação. Veja o versículo 10, ele assim: vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para neles afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então Salomão diz: se Deus é soberano, se eu sei que Deus disse o dia que eu vou nascer e o dia que eu vou morrer, e se a vida é uma série de estações controladas por Deus, que eu não tenho controle nenhum, é absoluto, o que é que eu faço? Eu vivo como? Por que é que eu trabalho? Por que é que eu acordo? Se tudo está na mão de Deus. E Salomão, então, agora no versículo 10 e 11, ele vai fazer uma reflexão dupla. Primeiro, ele vai analisar a vida dentro da responsabilidade humana. Então, dentro da responsabilidade humana, veja o versículo 10. Dentro da perspectiva humana, o tempo é nosso inimigo. Ele diz assim: vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles afligir, por quê? Porque você constrói, mas tem um tempo, você vai envelhecendo, você não consegue aproveitar tudo. Então o tempo é o nosso inimigo. Dentro da nossa perspectiva, a gente diz: meu Deus, eu estou lutando tanto, mas tudo passou tão rápido. O tempo, dentro da perspectiva humana, se eu for encontrar o valor no trabalho, no que eu faço, nos ídolos que eu vou construindo no meu coração, como Salomão, ele vai dizer isso: poder, dinheiro, fama, glória humana. Você vai construindo tudo isso, mas nada disso você vai levar ao morrer. Então, dentro da perspectiva humana, se você observar essa soberania de Deus, se você olhar para o homem, enquanto homem dentro desse mundo, debaixo do sol caído, sem Deus a vida não tem nenhum significado. Sem Deus, os existencialistas parecem estar certos. Sem Deus nada tem sentido, de fato. Porque Deus impõe ao homem e o aflige nisso. O que é que Salomão quer dizer? Como é que Deus nos aflige? Nesse desconhecimento que nós temos do amanhã. Nós ficamos aflitos com o amanhã. Nós não sabemos o tempo de amanhã. Mas no versículo 11 ele então vai analisar dentro da outra perspectiva. Se você olhar dentro dessa perspectiva, o tempo é um inimigo terrível nosso. Mas se você olhar, veja o versículo 11, da perspectiva de Deus, você vai dizer assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Se você olhar a vida dentro da perspectiva de alguém que crê nesse Deus que é soberano, você vai entender que o tempo de Deus é formoso, é perfeito, é belo. Os planos de Deus são belos, são maravilhosos para você, embora você não entenda absolutamente nada. Nós não compreendemos os planos de Deus para a nossa vida, mas Salomão diz assim: mas se você observar dentro esse tempo, o seu trabalho, o que você faz dentro da perspectiva divina, tudo é maravilhoso. Até mesmo essas estações distintas. Porque eu sei, como Paulo diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Salomão então vai dizer o seguinte, ainda no versículo 11: também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então veja, nós temos esse tempo, vamos morrer, mas há uma eternidade. O nosso tempo não vai acabar aqui. Mas essa compreensão que nós temos desse Deus soberano e o nosso relacionamento com Ele vai mudar a perspectiva que nós temos, não apenas dessa vida, mas de toda a eternidade, porque Deus colocou isso no coração do homem. Então Deus diz assim: você vai nascer, você vai morrer, você não conhece nada do que vai acontecer amanhã na sua vida, você não pode descobrir o que vai acontecer amanhã, mas há eternidade no seu coração. Essa vida vai passar, mas ela não é única, há uma eternidade que eu coloquei no coração do homem.
E isso leva então no versículo 12 a 15 a Salomão a fazer uma dupla observação, onde ele usa a palavra sei. Observe, a primeira observação é: sei que nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar do bem de todo o seu trabalho. Ele diz assim, aí a figura muda tudo. Quando eu olho a vida e faço essa pergunta, qual é o valor do trabalho de tudo? Se você olhar e buscar em si mesmo um significado para a vida, você vai ser uma pessoa aflita, triste, nada vai fazer sentido. Mas se eu olho o tempo e vejo que Deus é soberano, e se eu descanso nessas estações da vida, nesses fluxos e refluxos da vida, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa vida como um dom de Deus. Eu vejo o trabalho como sendo uma bênção. Eu acordo e vou viver para a glória de Deus, eu estudo para a glória de Deus, mas eu sei que tudo pode mudar, e se mudar, também é para a glória de Deus. Então, quando eu estou feliz com a minha família, comendo, me regalando, eu estou me gloriando em Deus. Mas se amanhã Deus, em sua soberania, me levar a adoecer, estiver em um hospital, estiver em uma cama sofrendo, eu também preciso glorificar a Deus, porque tudo que Deus fez é formoso. Então eu aproveito essa vida, o que Deus me deu de melhor. É isso que ele diz, nada melhor. Eu não posso esquecer isso. Desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Desfrute essa vida. Aproveite as coisas que Deus deu. Você não é senhor do seu tempo, Deus é. Então, enquanto você estiver em tempo de paz, aproveite a paz. Pode ser que venha tempo de guerra. Enquanto tiver tempo de plantar, plante, porque pode ser que venha um tempo da colheita. Se é tempo de estudar, estude. Talvez tudo mude e você não tenha essa oportunidade. A vida é assim, cheia de mudanças. E a segunda reflexão que ele vai fazer no versículo 14, veja, ele diz assim: sei que tudo quanto Deus fez durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Por que é que Deus faz isso? Para que nós possamos reconhecer que nós não somos nada. Diante desse mundo caído, de alguma forma a soberania de Deus tapa os nossos olhos e coloca o homem no seu devido lugar. Eu e você, nós somos pó. E nós então somos chamados a viver confiando, temendo a esse Deus, servindo a esse Deus. Isso vai culminar no final do livro. A suma é, mas qual é a suma da vida? O resumo da vida. No capítulo 12 ele vai dizer exatamente isso. Qual é a suma da vida? Capítulo 12, versículo 13, ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é, Eclesiastes 12, 13, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que lhe são escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eu não sei de nada. Deus é o Senhor do tempo. Como sabe, eu fico vendo as estações da minha vida, independente da estação que Deus em sua soberania colocar, eu preciso temê-lo, eu preciso servi-lo. É muito importante, irmãos, essa compreensão do tempo. E eu quero contar uma ilustração que talvez ajude você a compreender isso. Essa é uma ilustração que eu vi de um missionário, o pastor Daniel Bacon, o nome dele. Não tem nada a ver com sanduíche, não, embora seja Daniel Bacon. E ele contou que ele estava na Índia, servindo como missionário. Eles então chegaram em uma tribo e começaram a falar do poder de Jesus. E falaram da glória, da majestade de Jesus e contaram a respeito dos milagres de Jesus. E ele então disse que após aquela semana na tribo, eles então planejaram voltar para a cidade. Então, quando eles estavam voltando para a cidade, existia uma ponte que separava exatamente a tribo e o continente. Então, quando eles chegaram naquela ponte, a ponte havia
algumas toras enormes de madeira haviam caído e impedido de passar por aquele caminho. Eles então pararam o carro, eles não podiam mais cruzar. E alguns nativos daquela tribo vieram e perguntaram a eles o seguinte: aquilo que vocês falaram sobre Jesus é verdade? O quê? De que ele era poderoso, que pode fazer coisas gloriosas? Sim, é verdade. Então orem para que ele tire essas toras de madeira, e se isso acontecer, nós vamos crer nesse Jesus de vocês. Um grande teste, não é? Aqueles nativos disseram: orem. E aqueles missionários olharam para o outro: bom, o que é que nós podemos fazer? Vamos orar para que Deus faça alguma coisa. E eles então oraram. E quando eles abriram os olhos, as toras de madeira estavam lá. Eles então não tinham outra coisa a não ser voltar. Então eles voltaram para a tribo, tinham que dormir, dormiram a noite, passaram a noite orando: Senhor, tem misericórdia, vamos ser envergonhados por essa tribo inteira. E eles então, primeira coisa, ao raiar do dia, eles queriam saber se Deus tinha feito alguma coisa. Então eles acordaram muito cedo, chegaram lá, e quando eles foram chegando próximo daquela ponte, adivinha o que aconteceu? O que é que vocês imaginam, crianças? A madeira estava lá ainda. Mas de repente algo inusitado aconteceu. Enquanto eles estavam ali, eles viram alguns elefantes que vinham correndo de dentro da floresta, e de forma misteriosa aqueles elefantes pararam exatamente ali, naquelas toras de madeira. E alguns homens então vinham correndo atrás daqueles elefantes, e eles não entenderam aquela cena e perguntaram: o que é isso? O que aconteceu? E aqueles criadores de elefantes: nós não entendemos, nós não sabemos. Há uma semana atrás esses elefantes enlouqueceram, e eles então saíram e começaram a correr, e nós então estamos perseguindo esses elefantes, tentando fazê-los retornar, porque eles são elefantes domésticos, mas eles não obedecem aos nossos comandos. Eles vêm, e nós não sabemos o que aconteceu. Mas quando eles chegaram nesse lugar, eles pararam aqui. E eles então usaram aqueles elefantes para tirar as toras de madeira. Há uma semana antes do evento acontecer, o Deus do tempo, o Senhor do tempo, já estava controlando os acontecimentos, para que tudo ocorresse para a glória dele, mas não como nós queremos. Deus, ele é Senhor absoluto de todas as coisas. E o sábio, essa é a primeira aplicação que eu quero fazer para os irmãos. O sábio enxerga isso, esses quadros da vida. Você enxerga esse quadro maior. Deus é o soberano da minha vida, e dentro dessa minha vida eu sei que tudo pode acontecer. Eu sei que Deus está me guiando. Eu sei também que existe esse quadro limite: eu vou nascer e eu vou morrer. E quando eu olho a vida debaixo do sol, a vida é crua, é difícil, não é fácil. Eu sei também que a vida é marcada de estações, de mudanças. Então o que é que eu faço? O sábio então reconhece isso e vive cada momento da sua vida confiando nesse Deus glorioso que é Senhor do seu tempo. Você aproveita a vida, aproveita os momentos, vive cada estação e reconhece que o tempo aos olhos de Deus é perfeito, é formoso. Os planos de Deus para você são sempre perfeitos. Essa é a grande lição de Eclesiastes capítulo 3. E nós temos que reconhecer isso. E quando nós olhamos esse texto à luz do Novo Testamento, nós aprendemos que Jesus é exatamente esse Senhor do tempo. Ele era o Verbo que estava com Deus e o Verbo que era Deus. Antes de todas as coisas serem criadas, Jesus já era aquele Senhor glorioso.
Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que a Bíblia fala dessa meta-história, desse Deus que é Senhor absoluto, que de acordo com os seus decretos eternos e com os seus planos soberanos, decretou todas as coisas como elas devem ocorrer. Nada vai fugir aos desígnios de Deus. Embora Deus então faça com que essa soberania ocorra dentro de atos contingenciais daquilo que nós chamamos da responsabilidade humana. Mas Deus é soberano, absoluto sobre todas as coisas. Mas esse Deus glorioso, que é Senhor do tempo, um dia decidiu entrar no tempo, entrar nessa história, vir para esse mundo debaixo do sol, se fazer carne. Como Gálatas diz, Paulo diz em Gálatas 4:4, na plenitude do tempo certo, o Filho de Deus então veio, entrou debaixo desse mundo, debaixo do sol, para nos resgatar, para nos dar vida. Ele foi esse grande sábio que nos ensinou exatamente isso. Nós nos lembramos exatamente do ensino do Senhor Jesus: não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados com amanhã. Os ímpios, os gentios é que fazem isso. Viva o hoje, deixe o dia de mal. Amanhã vai ter o seu próprio mal. É isso que Jesus ensina. Jesus, como o sábio dos sábios, vai ensinar essa mesma lição. Ele está dizendo hoje: se vocês não conseguem controlar, vocês são homens de pequena fé. Se Deus cuida dos pássaros, vocês acham que Deus não vai cuidar de vocês? Então, se Salomão, mesmo vivendo na antiga aliança, onde ele compreendia o pacto, o amor de Deus através dos sacrifícios, se Salomão encontrou consolo na ideia de Deus como sendo o Senhor soberano da sua vida, imagine nós que vivemos na nova aliança, onde esse amor pactual de Deus não está mais em sacrifício, mas está na cruz do Calvário, onde Cristo de fato morreu por mim e por você, nos comprando, para que nós possamos nesse tempo aqui vivermos como sábios, confiando que o Senhor de fato está cuidando da nossa vida. Nosso coração se enche de alegria, saber que Jesus é aquele que exatamente restaura o tempo, dá um significado à nossa vida, nos dá segurança, como o autor dos Hebreus diz, lá no capítulo 13, eu gosto muito desse versículo, em Hebreus capítulo 13, onde o autor dos Hebreus vai dizer o seguinte, Hebreus 13, versículo 6, versículo 5, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei, quem me poderá fazer o homem? Eu nunca, jamais te deixarei. Essa é a grande lição que nós temos. Nós não sabemos nada da vida, do que vai acontecer, mas o sábio sabe que o Senhor do tempo entrou no tempo para nos comprar no tempo, para que diante do tempo nós confiássemos nesse que é o Senhor do tempo, Jesus Cristo, nosso Salvador. Nunca vai nos abandonar, em cada estação da vida. Você está triste, alegre, está em um emprego bom hoje, talvez amanhã esteja desempregado, ninguém sabe. Mas uma coisa você tem certeza: o Senhor está com você, sempre, sempre, sempre e sempre. E qual o grande projeto de Deus em relação a nós no tempo? Essa é uma pergunta importante. Por que Deus então faz a vida tão cheia de estações? Qual o grande projeto para mim e para você? Nós somos um grande designer de Deus, e o apóstolo Paulo então vai nos explicar isso, e eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, no capítulo 8, onde Paulo vai explicar o grande projeto de Deus para mim e para você. Qual o projeto de Deus no nosso tempo? Porque Deus vai dirigindo a vida de cada cristão de forma diferente. Ele diz o seguinte, Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o grande design de Deus. Então Deus vai guiando a minha vida e a sua de forma completamente diferente. Deus conhece o nosso coração, sabe os nossos pecados, as nossas tendências, as idolatrias do nosso coração. E Deus então tem um grande projeto. Nós pensamos na vida, muitas vezes, no sentido humano, de sucesso, fracasso. Nós enxergamos assim. Mas Deus enxerga de outro jeito. O objetivo de Deus, mediante o Espírito, é tornar você parecido com Cristo, submisso, confiante. Mesmo vivendo nesse mundo, mesmo que tendo que enfrentar o sofrimento, então o projeto de Deus é que você se pareça com Cristo. Então Deus vai guiar a vida de cada cristão de uma forma diferente, como nós pais fazemos. Nós temos filhos, mas nós reconhecemos que eles são diferentes. E Deus então vai guiando um de um jeito, Deus guia de outro jeito, mas o projeto de Deus é igual para todos. É tornar você parecido com Cristo. E Deus vai usar esse tempo debaixo do sol, desse mundo caído, para lhe ensinar essa lição, a confiar nele e a confiar que ele está desenvolvendo um grande projeto em nós, nos tornar semelhantes a Cristo. Essa é a obra do Espírito. Então, pelas Escrituras, o Espírito então vai nos transformando. Nas alegrias, Ele nos transforma. Nas tristezas, Ele nos transforma. Quando rimos e aproveitamos com os irmãos um momento de alegria, Ele está nos ensinando. Quando estamos chorando a perda de um ente querido, Ele está nos ensinando. E assim vai ser a história dessa igreja. Será momentos de alegrias e momentos de lutas. Momentos de confraternização e momentos de luto. Momentos de tristeza e momentos de alegria. Choramos com aqueles que choram e rimos com os que riem na igreja. E a igreja vai seguindo esse fluxo da vida, 28, 29, 30 anos. E Deus, em sua soberania, vai controlando todas as coisas, estando conosco sempre. E através da sua palavra, cumprindo esse grande projeto de apresentar essa igreja e também cada um crente individual parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Nós somos esse grande designer, somos o fruto desse grande design de Deus, do tempo, para nos tornar parecidos com Cristo. Bendito seja esse Deus glorioso. Então não fique triste se você não entender nada do que está acontecendo na sua vida. Apenas confie no Senhor. Tema Ele, sirva a Ele. É a única coisa que você precisa. Que Deus nos ajude a viver assim.